tudo bem? Na nossa última atividade de história, nós pudemos ver algumas características do espaço rural. Vimos também a importância desse espaço no nosso dia a dia. Hoje, iremos estudar como era esse espaço rural em 1500, quando tudo isso começou. Naquele período, gente, que chamamos de descobrimento do Brasil. Mas para falar dessa época, para falar da vida rural, vamos falar um pouco sobre a mão de obra indígena. Então vamos começar. A ocupação das terras. Em 1500, existiam entre 2 e 4 milhões de indígenas vivendo no território que atualmente corresponde ao Brasil. Suas tradições valorizavam o uso não predatório das terras e o respeito à natureza. Nessa época, porém, uma expedição portuguesa, liderada pelo navegador Pedro Álvares Cabral, desembarcou no litoral do Brasil. Esse acontecimento deu a uma mudança na forma como as terras brasileiras eram ocupadas e exploradas. Então, gente, podemos dizer que os indígenas viviam respeitando a natureza e em 1500, uma expedição liderada por Dom Pedro chegou no Brasil e começou a mudar essa forma de exploração. Vamos ver como isso aconteceu. A primeira atividade econômica dos portugueses, ao se instalarem no litoral brasileiro, foi a extração em grande quantidade da árvore pau-brasil, para ser vendida. Usada para atingir tecidos, a madeira dessa árvore era bastante procurada na Europa e seu comércio gerava altos lucros para os portugueses. Na extração do pau-brasil, os indígenas realizavam o corte e o transporte da madeira até as embarcações portuguesas. Em troca, eles recebiam produtos que eram úteis em seu dia a dia, como machados e facas de metal. Os interesses dos portugueses com o pau-brasil era vender para outros países, porque essa madeira era muito usada e, consequentemente, muito cara. Mas será que quem fazia esse serviço, né, de arrancar esse pau-brasil eram os portugueses? Os portugueses ficavam com os lucros, porém quem fazia todo o serviço eram os índios. Aqui é uma imagem para representar o momento. Com a expansão da ocupação portuguesa, os indígenas passaram a ser escravizados e trabalhavam sem receber nada em troca. No entanto, eles lutaram contra a exploração de seu trabalho, resistindo de diversas maneiras. O fato de conhecerem bem o território, por exemplo, ajudou muito deles a fugir para regiões do interior da colônia. Transformando as paisagens, página 244. Até cerca de 1530, os portugueses mantiveram a exploração do Brasil restrita ao litoral, com a extração do pau-brasil. Esse primeiro parágrafo, gente, vem nos dizer que a exploração do pau-brasil durou 30 anos. Bastante tempo, não é mesmo? No entanto, com o passar dos anos, os portugueses iniciaram a colonização do Brasil, ocupando primeiro o litoral e depois o interior do território. Ou seja, os portugueses passou a ocupar as terras brasileiras, pois antes eles só queriam vir aqui buscar as coisas de seus interesses, que era o pau-brasil, né? E voltar. Agora eles querem morar no Brasil. Com a colonização portuguesa, teve início um longo processo de transformação das paisagens brasileiras. A região da Mata Atlântica, por exemplo, foi uma das mais afetadas. Vamos observar o mapa. O mapa tem como título Mata Atlântica em 1500 e em 2014. O mapa fornece informações sobre a extensão da Mata Atlântica em 1500 as áreas remanescentes em 2014. De acordo com o mapa, a paisagem brasileira foi transformada porque grande parte das regiões onde havia vegetação de Mata Atlântica foi desmatada.
Observe aí através da legenda, né? Na área que está aí pintada de verde claro, representa áreas ocupadas pela Mata Atlântica em 1500. Já a área que está de verde mais escuro representa as áreas ocupadas pela Mata Atlântica em 2014. Ou seja, a gente observa que em 1500 a área de Mata Atlântica, né, a vegeta, tinha a área de vegetação característico do litoral brasileiro era bem maior que em 2014. Vamos lá. Capitanias hereditárias. Falei que os portugueses fizeram colônias no Brasil. Eles vieram morar nessa terra. E para organizar quem manda em quem, já que o Brasil é muito grande, vou mostrar aqui esse mapa. O Brasil, em 1530, não era todo conhecido pelos portugueses. Olha o mapa. Tudo isso é o Brasil. Mas a parte que pertencia a Portugal era só a parte colorida. A outra parte era da Espanha. A partir daí, dividiram o Brasil em colônias, né? Como dividiram as colônias? Eles dividiram em 15 faixas retas. Cada uma dessas faixas era uma capitania, que chamamos de capitanias hereditárias, e cada uma delas pertencia a uma pessoa. Hoje o Brasil é dividido em estados, mas no período de 1500 não era, né? Para impulsionar a colonização, em 1534, a coroa portuguesa dividiu o território brasileiro em 15 lotes, chamados capitanias hereditárias. Esses lotes foram entregues a nobres e a comerciantes portugueses, conhecidos como donatários, que assumiram a tarefa de povoar o território e fazê-lo produzir. A pessoa que recebia os lotes, gente, era chamados de donatários. Ele tinha objetivo e função. Eles tinham que povoar, né, o território e fazer essas áreas produzir, né, que não era simplesmente receber aquelas faixas de terra e ficar para si. Eles tinham que fazer com que essas faixas de terra se reproduzissem, né, produzisse alimentos, crescesse. Vamos agora para a página 245, momento da atividade. Na atividade, na primeira questão, tem o mapa abaixo representa a exploração do pau-brasil. Observe-o e responda as questões a seguir. Vocês terão que focar nas imagens que estão nessas letras, na letra A, B, C e D. Aí vem, associe as letras que aparecem na imagem com as informações a seguir. A primeira informação é macacos e papagaios, animais da fauna brasileira. Vocês terão que ir novamente à imagem, né? E falar, macacos e papagaios estão representados na letra A, B, C ou D. Se é na letra A, marque letra A, B, marque a letra B e assim vocês vão prosseguir, né? Em seguida, tem reflita e converse com os colegas sobre as consequências da atividade representada na imagem. Como vocês estão realizando essas atividades em casa, vocês vão discutir com alguém, conversar com alguém que esteja aí lhe auxiliando no momento da atividade. Com as imagens que estão na foto, que consequências trouxeram para o Brasil, né? Podem falar bastante, conversar bastante no momento da socialização da letra B. Espero que vocês tenham compreendido o assunto de hoje. Me mande vídeos contando como foi a aula, o que vocês aprenderam com essa aula. Tchau e até a próxima!